Mônica não é literatura. Frase pesada, você não acha? Bom, eu achei. E foi com ela, né, que um dos jurados da Academia Brasileira de Letras defendeu que o Maurício de Souza não merecia uma cadeira lá dentro. Não é de hoje que a gente tem essa questão de o que é alta literatura, baixa literatura, no sentido de valor, né? Alto sendo melhor e menor sendo mais simplório, pior, né? E falando disso, tem muita gente que considera a literatura fantástica aqui no Brasil, né, como baixa literatura. O que eu acho bem curioso, já que em boa parte do mundo, principalmente em nações mais antigas, os elementos que tangem o fantástico ainda são levados muito a sério. Não é incomum você ir na Europa, por exemplo, você encontrar um senhor ou senhora de idade que tenha lido Senhor dos Anéis, Nárnia, Mágico de Oz, Dom Quixote e até The Witcher recentemente. Meu ponto é que a literatura fantástica, e aqui englobo ficção de forma geral, ela é levada a sério em boa parte do mundo. E se você vai para a Ásia, só você ver o Japão, por exemplo, lá o pessoal consome animes e mangás, independente da classe ou idade, né? E assim, por algum motivo, essas pessoas, né, que consomem esse conteúdo são menos sérias do que alguém que lê Dostoiévski ou Platão? Obviamente que não. E já que a gente está falando de Brasil, quantas pessoas você conhece que entendem ou se interessam pelo nosso folclore? Você já parou para pensar nisso? Ainda se pensa muito, né, em Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a nossa principal referência do que é folclore. Claro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo tem seu mérito, mas o nosso folclore, ele é muito mais profundo e rico do que tange, né, simplesmente um programa de TV. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro e hoje eu quero falar por que você deveria dar uma chance para a literatura fantástica. E aqui eu quero falar de mitos fundadores. Já ouviu esse termo alguma vez? Bom, em algum momento da sua vida você deve ter ouvido esse termo. E se não ouviu, eles se referem a histórias, né, fábulas, dizeres bem conhecidos do imaginário, né, de incontáveis nações pelo mundo, né, que constroem raciocínios, né, costumes, comportamentos. E o primeiro que me vem à mente, e muita gente já deve ter ouvido isso em aula de história, é do Rômulo e Remo, né, que foram alimentados por uma loba e que são, dentro desse mito, os fundadores de Roma. E aqui eu te convido a dar uma pesquisada em outros mitos fundadores. Eu tenho certeza que você vai esbarrar com um ou outro que você já ouviu, né? Seja numa historinha ou até mesmo numa cantiga de niná ou uma aula de história, quem sabe. E esses mitos, na sua grande maioria, eles fogem um pouco do real, né? E tangem mais elementos fantásticos, por assim dizer. E por falar em real, se você parar para olhar friamente, muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, em algum momento, elas estavam presentes dentro do elemento fantástico, né, da ficção. Eu gosto sempre de pegar o exemplo da videochamada que a gente tem lá no 2001, Odisseia do Espaço. No espaço, aliás. Fãs de Odisseia, não me xinguem. Quando o protagonista está falando com a esposa lá na Terra, através de uma videochamada, que no futuro se tornou o que a gente conhecia pelo Skype, né? E hoje em dia a gente faz videochamada em tudo que é canto, né? No Google, WhatsApp e por aí vai. Mas sabe o que todos esses mitos, invenções, né? Mitologias também, né? E obras de ficção, o que todas elas têm em comum? Todas elas foram moldadas e têm como alicerce uma faculdade mental, uma habilidade que todos nós, eu, você e todo mundo que você conhece, e estudos apontam que até os bichinhos, né, os pets também têm essa habilidade. E você sabe qual é? Se você quer saber, deixa um like aí que eu te falo. Já deixou? Valeu. Bom, essa habilidade é a imaginação. E existe uma frase que é o seguinte, não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos nessa linha. A imaginação é mais importante que o conhecimento. E quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein.
Mas beleza, vamos fechar esse leque por aqui, senão a gente vai ficar nisso daqui para sempre, né? E eu quero fazer um vídeo, não um documentário. Vamos lá. Vamos falar um pouco de mitologia, né? Mitologia grega, egípcia, nórdica, africana, árabe, celta. O que não falta é mitologia. Não é incomum você encontrar alguém que se interesse por mitologia, né? A gente tem um monte de filmes, livros, séries, em outros momentos da humanidade, muitas dessas mitologias foram as religiões vigentes, né? E todas elas estão, como a gente vê hoje em dia, no campo do fantástico, da fantasia. E nem por isso essas mitologias são tidas como algo menor, certo? Eu até entendo que em algum nível o cinema contribuiu para isso, né? Com essa onda de super-heróis, né? Ou péssimas adaptações que foram feitas aí. Eu acho que isso tudo acabou criando, ao longo do tempo, né, um desserviço para que as pessoas acabem associando fantasia a algo um pouco mais sério. Mas é claro, a gente tem filmes que foram adaptações maravilhosas, né? Só você ver O Senhor dos Anéis. Mas infelizmente não é todo mundo que tem a habilidade e a loucura, né, por assim dizer, do Peter Jackson. Mas voltando para o Brasil, felizmente a gente sabe agora que os leitores de fantasia e ficção têm crescido bastante. Mas, ao meu ver, ainda são poucos. E a gente ainda tem a questão, né, que tem muita gente, por preconceito ou ignorância, associa, de novo, né, fantasia a algo infantil, bobo, infantiloide, e age com certo desdém, sabe? O que é lamentável, sinceramente. E, olha, se você pegar, e aqui vou falar uma coisa séria, se você pegar qualquer tema mesmo, seja uma coisa séria, boba, de cunho feliz, mórbido, o que for. Você pode pegar a fantasia e expandir esse tema de uma forma que vai além do mundano, além daquilo que a gente já conhece, já viu, ou pode até conceber, de certa forma. Eu posso então dizer aqui que a fantasia, ou a ficção, ela não deixa de ser uma celebração de uma das mais belas artes e habilidades, de novo, estou falando dela, uma das mais belas habilidades que a gente tem, que é justamente a imaginação. Sem ela, a gente não teria ido à Lua, a gente não teria desbravado os mares, erguido civilizações, né? Não teríamos, aliás, passado conhecimento, além disso, por séculos e milênios, né? Eu acho que também sem ela, a gente nunca teria tido um momento em que alguém achou que fosse uma brilhante ideia de alguma forma, você gravar uma fala ou qualquer coisa numa chapinha de pedra que muitos séculos depois, né, milênios, viria a se tornar um papel, né, que a gente conhece. E antes da gente continuar, qual foi a última obra de fantasia que você leu? Você lembra? Você já leu alguma? Fala nisso. E se você não leu, o que está te impedindo? Preguiça. E se você leu, qual foi essa obra? Deixa aí nos comentários qual foi a obra que você leu. E se você nunca leu uma obra de fantasia, por quê? Eu gostaria de saber também. Beleza, eu tô falando isso tudo, mas vai ser meio complicado a gente ir além sem exemplos, né? Daquilo que eu falei. Como é que você pode transpor um tema, expandir esse tema através da literatura fantástica. E aqui eu vou começar trazendo um trecho, uma frase, né, que para mim foi a introdução a esse mundo fantástico e que felizmente foi uma ida sem volta. E que era: em um buraco no chão havia um hobbit. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou me referenciando a esse livrinho aqui, O Hobbit, do Tolkien, autor também do Senhor dos Anéis, né, dentre outras coisas, dentro desse universo. Isso foi a porta de entrada para mim.
E uma coisa levou a outra e aos poucos eu fui me encantando por esse mundo que é a literatura fantástica. E que não tem limite, né? Você pode ir do incrível ao absurdo, do bobo ao chocante. De novo, quando a gente está falando de imaginação, esse livro foi uma das portas de entrada para que eu me encantasse por esse universo, né? E no meu caso, videogames também ajudaram muito, né? Eu ainda quero falar de videogames aqui, mas não vai ser hoje. Bom, outros exemplos, né, que também me ajudaram a entrar nesse mundo Harry Potter, Brumas de Avalon, que eu recentemente emprestei, né? Senhor dos Anéis também está emprestado, lamento. Eu sei que eu falei que eu ia trazer exemplos, mas já que a gente falou de Senhor dos Anéis e do Tolkien, eu quero tratar do tema, né, que é explorado no livro, que é a dicotomia, né, sobre vida e morte. Pode falar, putz, de novo isso? Sim, mas não, né? Se você for ler o livro, você for ver todas as alegorias, tudo que o livro carrega, ele pega um tema que, se você for olhar de forma isolada, ele parece simples e limitado, e ele vai muito além. São camadas atrás de camadas, atrás de camadas, atrás de camadas, até que você tem todo um universo para poder significar algo que, de novo, à primeira vista pode parecer muito simples. Bom, antes de seguir adiante, eu quero só voltar naquela frase inicial, né? Que eu falei, Mônica não é literatura. Eu acho que falar isso, sinceramente, dado o nosso contexto, é no mínimo absurdo, sabe? E quem, no fim das contas, foi eleito para ocupar a cadeira na Academia Brasileira de Letras foi um filólogo, que eu acho que muita gente, não sei quem é do campo, nunca ouviu falar. E assim, claro, o cara tem seu mérito. E, por sinal, filólogo é alguém que, se não me engano, estuda, preserva, faz uma curadoria, né, de textos antigos. Que, de novo, tem seu mérito, mas convenhamos, né? E não é de hoje que a Academia Brasileira de Letras é um órgão muito elitizado e muito restrito também, por assim dizer. É claro, você tem que ser uma pessoa, enfim, que tem uma relevância, etc. Mas tirando grandes nomes que muitos de nós conhecemos, como, por exemplo, Machado de Assis, Olavo Bilac, Paulo Coelho, Fernanda Montenegro, quem mais? Rui Barbosa. Ah, mas eu conheço todo mundo que tá ali. Foda-se. A maioria das pessoas não conhece. E com quase toda certeza, eu creio que a maioria dos brasileiros conhece o Maurício de Souza. Ou se não conhece o Maurício de Souza, conhece a Turma da Mônica, né? Cebolinha, Magalu, Cascão e a própria Mônica. E sem falar que a Turma da Mônica participou da alfabetização de milhões de pessoas, né? Literalmente. Mas vamos parar de rodeio aqui. Vamos direto lá para os exemplos que eu disse há pouco. Já que eu citei o Hobbit agora há pouco, vamos lá. O Hobbit é um livro que ele trata do medo que a gente tem de embarcar numa aventura. O que isso quer dizer? O medo que você tem de lidar com riscos, né? De você embarcar num universo onde as coisas fogem do status quo, né? Daquilo que você conhece como normal, daquilo que você vê rotineiramente, né? Você sai do seu conforto. Isso pode ser assustador. Quem nunca já, por exemplo, pegar uma coisa rotineira, quem nunca já participou de uma entrevista de emprego que você teve uma expectativa assim altíssima? Caramba, quando é que eu vou ter uma outra chance disso aqui? Enfim, os exemplos são vários, mas o ponto é sair da zona de conforto. Uma coisa que é um clichê, né? Todo mundo fala o tempo todo. Então, se você pega o Hobbit e fala, é o livro que fala sobre embarcar numa aventura, sair da zona de conforto, você vai, não vou ler isso. Mas quando você vê como
a obra explora uma coisa tão simples e leva ela a outra potência, utilizando todo um universo e uma série de ocorrências para poder tangibilizar essa história, você fala, caraca, que negócio incrível. E a gente pode seguir com outros exemplos aqui. Vamos pegar, por exemplo, Harry Potter, né, que muita gente conhece. Vamos lá, falando de Harry Potter. Como é que você vai lidar com o mal, né, alguma coisa ruim que você carrega contigo, né, que te assola a vida inteira? Na história, o protagonista, o Harry, né, mas junto dos amigos dele, eles entendem, ou melhor, acompanham o Harry nessa jornada dele entender que para ele vencer esse mal, ele tem que reconhecer que esse mal, essa negatividade, também está presente dentro dele. Então, para ele primeiro conseguir lidar com esse problema, ele tem que aceitar que ele pode se tornar aquilo que ele está lutando contra, né? E também aceitar que toda aquela, enfim, tudo aquilo que tem de ruim no mundo, né? Não vou dar spoiler para quem não leu. Tudo aquilo que tá de ruim no mundo tem um pedacinho dentro dele. Então essa questão de aceitação para enfrentar o meu problema, eu tenho que entender que eu tenho participação nele. O problema não surgiu do nada. Tem um pedacinho meu nele. Você aceitando isso, a situação torna-se muito mais simples de lidar. Brumas de Avalon, que é um clássico, ele fala de como é que uma cultura mais gentil, aberta, mais calorosa, ela, apesar dos seus esforços, né, ela acaba sendo devorada por uma outra cultura que é movida por uma fé cega, né, pautada em dogmas e medo. Então é uma questão de que você, por mais que os seus valores sejam benevolentes, você tenha um jeito de ser mais altruísta e você genuinamente creia no bem, né, acredite no bem, você não pode baixar a guarda. Porque a vida vai estar sempre ali, né, pronta para puxar seu tapete. E se você der mole, ela vai te engolir. Então, você pode nutrir os seus valores, mas você precisa carregar a malícia com você. Porque a malícia, por mais que ela possa não parecer algo louvável, dependendo do caso, ela é necessária para que você possa sobreviver. Eu falei um pouco atrás de mitos fundadores, né? A gente tem um exemplo também de um brasileiro, daqui atrás, que é o Santo Guerreiro, do Eduardo Spor, que ele fala de ninguém mais, ninguém menos que São Jorge. Então é uma história, né, uma ficção histórica da criação do mito, da vida e das várias... da campanha, né, da campanha de vida de São Jorge na Roma Antiga. É o primeiro de 3 livros, né, recomendo bastante para quem não está acostumado a uma alta fantasia, que é uma coisa um pouco mais próxima do mundo real, por assim dizer. Recomendo muito. Então, Santo Guerreiro, do Eduardo Spor. E você lendo esse livro, você ainda está ajudando um autor brasileiro, né? Então, é 2 em 1. H.P. Lovecraft, eu não vou falar de um livro em específico, né? Mas alguém aqui já deve ter ouvido falar de uma criatura chamada Cthulhu, que é esta estatuetazinha aqui, né? E desse livro aqui embaixo, esse calhamaço de mais de 1000 páginas, e tem uma estatueta dele aqui. H.P. Lovecraft é um mestre do terror. Ele, infelizmente, era uma pessoa nada louvável, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas tem uma série de obras, né? Incontáveis obras, filmes, livros,
muito da cultura pop que foi influenciada pelo trabalho dele. Ele é o criador de um gênero chamado terror cósmico, que é interessante por uma forma. Ele te dá uma noção assim de pequenez, né? De mostra como você é pequeno perante o universo e que o universo não está nem aí para você. É um pouco depressivo, mas é legal também ao mesmo tempo, de explorar essa questão do infinito e da finitude ao mesmo tempo. E tudo isso através o veículo, né, sendo a ficção, pura e total ficção. Embora as histórias dele se passem aqui no nosso mundo, boa parte delas tange mundos fantásticos, né? Coisas que vão muito além da nossa imaginação. E como que interferir, né? Interagir, ou melhor dizendo, com isso que foge de tudo aquilo que a gente pode conceber, pode literalmente levar a gente à loucura. Posso falar de The Witcher também, né? Que muita gente conheceu pela série da Netflix, muita gente conheceu pelo videogame, né? Eu conheci pelo videogame, teve gente que conheceu pelo livro, mas não sei qual é a proporção de quem conheceu pelo jogo, livro, enfim. Que, por sinal, é uma literatura fantástica, polonesa, e a literatura fantástica polonesa não tinha muito destaque no mercado até The Witcher, que depois que ele foi escrito, o pessoal falou, poxa, deve ter alguma coisa, mais coisas interessantes vindas de lá, né? Então ele meio que abriu as portas para o mercado internacional. The Witcher é uma história, assim, eu acho que se você curte estoicismo, né, coisas correlatas, acho que você vai gostar bastante. Porque o Geralt, né, que é o protagonista da história, ele é um cara que está constantemente tomando lapada da vida, né? Figurativamente e literalmente. Mas ele está sempre levantando, sempre encontrando outras formas de, né, tirar a poeira e seguir adiante. Em paralelo a isso, o cara tem que aprender a ser pai também, né? Então, é osso. Mas recomendo bastante. E quem quiser, né, quem gostar de videogame também, jogue, né? Eu comecei pelo Witcher 3, você pode começar pelo 3 também, ou outro jogo da série, fica a seu critério. E para fechar os exemplos, né, e trazendo de novo a questão da imaginação, Don Quixote, que é um baita de um clássico, né? É difícil encontrar um personagem em algum livro que tem uma imaginação mais fértil que Don Quixote, né? Eu lembro que eu tinha que ler livros muito, enfim, robustos durante a aula de português e literatura quando eu era bem moleque. Mas eu lembro que quando eu peguei Don Quixote para ler, eu achei incrível, sabe? E devorei o livro. Eu não tinha citado antes, mas se parar para pensar, Don Quixote também contribuiu para eu gostar de fantasia. Pois é. Bom, eu acho que já deu de exemplo, né? Eu teria muitos outros exemplos para dar aqui, mas eu não quero me estender muito. Eu imagino que o vídeo já esteja ficando um pouquinho comprido. Mas antes de fechar, eu quero fazer um apelo aqui para você que está assistindo. A literatura, como eu disse no vídeo anterior, que eu lancei há pouco tempo, ela te traz para o presente, né? Ela dá um freio nessa vida corrida que a gente tem. A fantasia, em particular, ela é capaz de trazer aquele mistério, aquelas perguntas, né, que a gente tinha quando a gente era criança e não tinha internet, né? Falando especificamente da minha geração. Onde, se a gente quisesse saber mais sobre o mundo lá fora, a gente tinha que olhar, ver alguma coisa na televisão, né? Discovery Channel, National Geographic, ou pegar uma Barça para ler, né? Estou entregando a idade aqui, mas enfim. Além disso, eu acho que, genuinamente, a fantasia ela pode trazer um pouco mais de cor para nossa vida, sabe? Trazer de volta aquele mistério que a gente sentia quando a gente era criança, de saber, nossa, como é que será que é o mundo lá fora? Como é que isso aqui funciona, né?
de lembrar como é que o mundo era antes da internet, né? Falando especificamente da minha geração, né? Pessoas de gerações anteriores, enfim. Acho que hoje em dia vão sentir isso também de alguma forma. E sabe por que eu faço esse apelo? Mais do que outra coisa? Porque eu acredito genuinamente que a nossa mente ela funcione como um canvas, né? E ali você tem as suas cores, os seus pincéis. E a fantasia, a literatura de forma geral, mas falando especificamente de fantasia aqui, ela te dá a ideia. Ela te dá o conceito. E aí você pega esse pincel, você pega essas cores e você concebe essa pintura, esse desenho da sua maneira, com a sua imaginação. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. De novo, deixa aquele like, né, para fortalecer o canal. Se inscreve aí, liga o sininho e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu.